Bem, Obrigado, obrigada. valeuzão. 12:00 mais 5 minutos. A gente atrasou tudo aqui, possível e imaginável. Vamos chamar... eu estou com 2 pessoas nos bastidores, mas eu vou chamar primeiro o entrevistado, que é o secretário municipal. Nós nos atrasamos aqui. Márcio Medeiros, seja muito bem-vindo ao Contraponto. Agradeço a sua presença. A gente vai conversar sobre uma pauta que movimentou a Comissão de Constituição e Justiça ontem, aqui na Câmara Municipal, porque a Câmara lá na comissão rejeitou um projeto da Prefeitura de Pelotas que propunha usar parte da taxa de iluminação pública, a COSIP, para custear sistemas de monitoramento urbano com câmeras em ruas e praças. A proposta, de acordo com o Executivo, não era aumentar valores da taxa de iluminação pública para a população, né? O que ela mudava somente era a destinação de parte dos recursos já arrecadados. Então, vamos conversar com o secretário de Segurança Pública aqui de Pelotas, o Márcio Medeiros, para entender justamente essa proposta da Prefeitura e como é que ficamos agora a partir dessa rejeição na CCJ. Márcio, seja muito bem-vindo, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Conseguem me ouvir? Tá. Obrigado pelo convite e a oportunidade de conversarmos. Só para, inicialmente, assim, né, a gente tem investido muito, envidado esforços para a questão do vídeo monitoramento, inteligência, né? Acredito que seja o caminho, praticamente todos os municípios e estados têm investido muito nessa questão, né? Nós conseguimos alguns avanços via questões, uma parceria que a gente tem com a CEURB, questões de mitigatórias, compensatórias, né? Isso nos possibilitou, e até mesmo da concessão do Pop Center, isso nos possibilitou uma série de câmeras, né, pela cidade. Pelotas eu costumo dizer que Pelotas ainda engatinha nessa questão de monitoramento, né? Comparado com outras cidades da região sul, nós estamos muito à frente, mas a gente sempre se compara com quem está numa situação muito melhor, né? Então, a gente está muito atrás ainda, por exemplo, de Santa Maria, que teria praticamente o mesmo, pouco menos, quase a mesma população, né, digamos assim. Então, a gente ainda está muito atrás de Santa Maria, mas muito à frente da região, então, da região sul. A nossa intenção, nosso interesse maior é isso, é o cercamento da cidade, né, o cercamento eletrônico da cidade, ou seja, isso vai ajudar a coibir a entrada de veículos, né? A gente vai saber o veículo de determinado crime, o que foi usado em determinado crime, quando ele entrou, por onde ele entrou, quando saiu, quanto tempo permaneceu na cidade. Isso é muito importante, o cercamento eletrônico, ele serve para isso. Além disso, monitoramento em praças, espaços públicos, né? Como a gente não consegue estar presente fisicamente em todos os locais ao mesmo tempo, né? Nós incrementamos o nosso centro integrado de monitoramento, o nosso CION, né, com uma capacidade para receber esse número de câmeras que a gente tem como meta, né? Nós tivemos, então, compensatórias, mitigatórias, nós estamos no fundo de restituição dos bens lesados, nós já tivemos a terceira fase, que o prefeito fez a defesa, né? Tinha uma sustentação oral de defesa do projeto, então nós tivemos essa terceira fase do fundo de restituição, entramos pelo PAC 2, entramos via mobilidade, né, para cercamento na Avenida 25 de Julho, então a gente tem avançado muito, né, inclusive do nosso CION, para que ele possa suportar a quantidade de câmeras, né? Então isso para nós é um avanço. A câmera, ela inibe, né, ela traz uma maior proteção, ela inibe o cometimento de crimes, principalmente em espaços e praças de grande circulação de pessoas. Então esse é o interesse, né, e a batalha que a Secretaria de Segurança Pública tem, né, motivada pelo senhor prefeito, para que se corra atrás, né, disso. A gente criou um setor de projetos, então a gente está... E, na verdade, né, o COSIP, né, como ele tem o mote da iluminação pública, mas também do vídeo monitoramento nas praças públicas, né? Essa questão de destinação de recursos, né, eu uso como um grande exemplo que o Estado tem, que é o PSEG, o Programa de Reaparelhamento da Segurança Pública. O PSEG, ele é em razão do ICMS que as empresas pagam, né? Não pode ser simplificado. Mas, então, 5% do ICMS que o empresário paga, que a empresa paga, ele pode destinar para um projeto da segurança pública. Ou seja, armamento, viatura,
coletes. Então, e quando a gente conversava isso com as empresas, oferecendo a oportunidade de se entrar de ingressar no PSEG, era muito disso. Parte daquele valor que se paga como tributo ou como imposto seria aquela parte que visualmente ou que visivelmente o empresário veria, né? Ou seja, aquele armamento que está no coldre do policial, aquele foi em razão do ICMS que aquele empresário pagou. Aquela viatura que se tem circulando em condições sem blindado, em razão do ICMS. Então, a COSIP seria muito isso. Então, parte daquele tributo que se paga, né, do que a gente paga, a gente estaria vendo um retorno, que é vídeo monitoramento nas praças, espaços públicos, né? Então, eu faço esse comparativo justamente para que a gente possa entender, né, o quão importante é. E aí, sim, quando a gente fala de segurança pública, a segurança pública ela não é tão somente a presença de viatura, ela não é tão somente o policial, o guarda municipal ali fardado, né? Ela envolve inteligência, envolve monitoramento, ela envolve diversas reuniões que se faz, análise de dados, ela envolve iluminação pública, né? Um lugar iluminado é um local seguro, ela envolve educação, ela envolve uma série de fatores, né, que se alcança, ou que se chega, né, nos indicadores que hoje Pelotas tem. E aí Pelotas tem um grande desafio. Se nós temos indicadores baixos, como nós temos, né, com taxas, inclusive nós somos um modelo para o estudo que se fez em 144 países, Pelotas e Niterói ganharam, né, como os municípios que mais baixaram os indicadores criminais. Ou seja, se tem esse reconhecimento todo, muito mais trabalho nós temos para que se mantenham esses indicadores baixos ou para que consiga ainda reduzir mais, né? Então, o esforço ele é bem grande, a gente tem atuado, então, nessas frentes para justamente isso, né? Trazer e aí sim, uma cidade mais segura, é uma cidade que vai conseguir se desenvolver economicamente, né? As pessoas vão poder circular livremente pelas ruas, vão poder realizar suas atividades, vão poder ter suas atividades de lazer, etc. Né? Secretário, essa mensagem que foi apresentada ontem na CCJ, apreciada ontem pela CCJ, ela vai ser reapresentada à Câmara Municipal ou a gestão está pensando em saídas para a busca de um recurso que torne mais robusto o sistema de monitoramento de Pelotas por outras alternativas? A informação, eu acredito que sim, né, mas eu acredito que o Executivo vá novamente encaminhar, né, porque diversos municípios, a questão da COSIP, ela já teve uma emenda constitucional, ela já faz parte da Constituição Federal, diferentemente do que era a taxa da iluminação pública, que aí sim o STF considerou inconstitucional, porque o serviço ele precisa ser ele não pode ser indivisível, né, ele tem que ter uma destinação para o recurso, né, a COSIP, então, essa contribuição, ela passa a ter uma destinação para esse recurso, o STF, inclusive no tema 44 do STF, ele também entende pela constitucionalidade da COSIP. Então, mas é necessário que os municípios tenham lei, né, específica para esse fim, para que realmente ela possa passar a valer para aquele município. Tá? Então, outros municípios têm aderido, né, a gente tem ciência de que tem aderido, então é uma busca, né. Mas, obviamente, que a gente também a gente procura outros métodos, outros meios para que a gente possa fazer esses investimentos, né? Nós temos, então, projetos, né? Fundo de Restituição de Bens Lesados, VEC, Banrisul, uma série de editais que abrem, a gente está sempre, né, sempre atrás desses editais, sempre com esses editais em dia, né, para que a gente possa fazer esses projetos. Também teve a questão das emendas impositivas também, que a gente também fez uma espécie de cardápio, né, com aquilo que nós tínhamos de projetos. Então, a gente vai em busca sempre de recursos para, assim, tornar essa cidade mais monitorada, melhor monitorada e muito mais segura. Secretário, uma última pergunta, então. Dos espaços que temos aqui em Pelotas, quais a gestão considera os que mais demandam uma atenção e um investimento em monitoramento? Nós temos os espaços que frequentemente têm uma maior circulação de pessoas são os espaços que a gente mais precisa de monitoramento. Quando a gente analisa
mapa de calor de ocorrências, né? Por exemplo, ocorrências de roubos, furtos, elas ainda ocorrem muito na Praça Coronel Pedro Osório, que a gente conseguiu, via compensatória, colocar câmeras lá, mas precisaria de mais, a gente ainda tem, então se a gente for analisar o mapa de calor, a região central, Calçadão, Praça Coronel Pedro Osório são as de maior ocorrência, né? Mas outros locais, outras praças, né, elas também nos demandam. A própria Avenida Bento, né, a própria Avenida Bento Gonçalves nos demanda, a Avenida Duque de Caxias também, né, porque aí também as câmeras, elas não são somente para coibir crimes de roubos ou furtos, né, mas elas também servem, por exemplo, a perturbação do sossego, que é uma demanda que a comunidade tem, né, e a gente tem tentado atacar de várias frentes, e a perturbação do sossego, ela se espraiou por toda a cidade, então também são locais que é importante a câmera, é importante aquele monitoramento, né, para a gente também coibir, né, a perturbação que tanto tem prejudicado, né, tanto tem causado, tem perdido o sono da população, literalmente, né. E a cobertura, é só essa, juro que eu termino, mas não, a cobertura de equipamentos públicos, porque a gente tem acompanhado aí várias notícias sobre assaltos e invasões a UBSs, a escolas aqui em Pelotas, né? Esses equipamentos públicos, eles também estão nessa conta, vamos dizer assim, da cobertura do monitoramento e da busca por esses recursos? Sim, há necessidade, a gente tem alguns também, a gente já tem alguns projetos, a gente até tem, ontem nós estávamos numa reunião também sobre isso, em relação das escolas, né? Nós temos uma preocupação das escolas também com relação ao botão do pânico, talvez nós consigamos instalar nas escolas o botão de pânico, tudo, claro, são projetos, né? São ideias que a gente tem, né? Nós também temos ideias de monitoramento das escolas, as UBS também, nós temos feito um levantamento da Secretaria de Segurança Pública, nosso Departamento de Inteligência, junto à Telealarme, né, das fragilidades dos locais, né? Alguns locais ainda são de muito fácil acesso, né? E isso acaba, infelizmente, facilitando, né? A gente nunca espera que alguém vá cometer algum tipo de delito, de crime contra a saúde ou contra a educação, né? Mas infelizmente ocorre. Nós tivemos o caso da UBS do Navegantes, né? Que foi revirada, completamente revirada, deteriorada, isso causou um prejuízo muito grande para a comunidade. Então a gente também tem avançado nisso para tornar esses locais mais seguros. Claro que a gente fala numa quantidade imensa de locais, né? Só de escolas municipais são 94, né? Então para a gente ter uma ideia do quão trabalhoso é isso, mas do quanto a gente também está buscando para que se melhore, sim, que se tenha um monitoramento, né, de todos os locais. Para nós é muito importante, a gente não consegue estar presente, como eu disse anteriormente, a gente não consegue estar presente em todos os locais, todo o tempo. Então, o monitoramento, o nosso agente aqui dentro do centro integrado, com acesso a todas as câmeras, ou com um grande número de câmeras pela cidade, isso né, vai ajudar no combate à criminalidade. Um exemplo, a própria Praça Coronel Pedro Osório, que nós conseguimos via compensatória, perdão, o monitoramento, ela tem na obra do banheiro, ela tem um alarme, que soa esse alarme para o nosso Sion, se após as 19 horas, que é o horário que os trabalhadores do banheiro saem de lá, se alguém ingressar, soa esse alarme para cá, então logo soa o alarme e a viatura vai no local, né? Então, é essa a importância do monitoramento, essa a importância no investimento de cada vez mais de inteligência, né? Obviamente, como eu digo, né, a gente como secretaria, a gente não para, a gente está atuando em todas as frentes para que sim, como meta, ano que vem, talvez dobrar ou triplicar o número de câmeras que nós temos hoje na cidade. Tá bem, a gente vai seguir acompanhando então as propostas da prefeitura, ver se a mensagem 41 retorna para ser votada mais uma vez. É um projeto, então, que recebeu o parecer contrário do relator Daniel Silveira, do PP, que disse que tinha um problema de forma, que o projeto deveria cumprir um vacatio legis aí de 90 dias, mas ele o projeto entrou com este pedido de rito de urgência para começar a valer já no dia 1º. A questão é que a gente não entendeu direito ainda, Márcio, é justamente que se não se mexe no valor do imposto cobrado para as pessoas, porque isso não vai aumentar o imposto, né? A questão não é o imposto, mas sim a destinação desse. A destinação. Vamos acompanhar, então, essas discussões e dar visibilidade, que é bem importante as pessoas participarem da arena pública e entender essas disputas, né? Obrigada, Márcio Medeiros. Bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada. Um abraço, tudo de bom. Obrigado.
Igualmente.